Bom, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Nelson, né? Normalmente, tá? É sobre o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item que sobrou para nós foi sobre a porta estreita. E esse item, ele tem um pedacinho que ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14. Bom, pessoal, para que a gente possa falar sobre porta estreita ou porta larga e poder explicar para vocês que tipo de caminho é esse, nós precisamos de falar de algumas coisas. E eu anotei os 5 itens aqui: programação reencarnatória, reencarnação, evolução, escolhas e felicidade. Programação reencarnatória nada mais é que o planejamento espiritual. Algumas pessoas acham que isso é destino. Não. Planejamento espiritual é aquele planejamento que é realizado com a espiritualidade juntamente conosco, e que lá é escolhido qual seria o melhor caminho para nós aqui no plano terrestre, para que a gente pudesse evoluir. Ou seja, pode ter sido feito um planejamento no qual nós iríamos a esse planeta. Nós, por exemplo, poderíamos ser médico e ao longo do curso de medicina eu conheceria a minha esposa, que também seria médica, e nós nos casaríamos, nos formaríamos, e toda a nossa passagem de aprendizado seria através da medicina. Mas, assim como tem o planejamento, né, espiritual, essa programação, né, e por que a gente não diz que é destino? Porque senão a gente planejaria e o destino teria que acontecer. Porque Deus quis que as coisas fossem desta forma. E se fosse desta maneira, nós não teríamos aprendizado. E apenas nós estaríamos cumprindo uma missão que teria sido determinada por Deus. Então Deus nos dá o que a gente chama de escolhas e que podemos chamar de livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher que caminho seguir. Então, em vez de eu seguir essa programação, que seria de me formar médico e fazer todo o meu destino nessa programação, eu acabo aos 17 anos namorando uma outra pessoa e essa pessoa é engravida e eu acabo casando com ela. E em função das necessidades eu acabo largando os estudos. E como não consigo emprego, eu acabo indo trabalhar de sapateiro. Aí vocês poderiam me perguntar: e toda a programação espiritual que foi planejada para ti e que tu acompanhou esse planejamento? Através das minhas escolhas, ela se modificou. O caminho que estava determinado para mim seguir, né, por escolhas, que era o melhor caminho para mim crescer como espírito, eu fiz uma outra escolha. Isso significa que tudo acabou? Não. A espiritualidade, ela vai redirecionar todos os aprendizados que eu necessito para essa nova experiência como sapateiro. Talvez eu não consiga, né, tudo aquilo que foi planejado aprender nessa nova experiência. E isso acontece quando a gente pede um Uber, né? E aí
a gente dá o destino, né? E o nosso destino, todos os espíritos que vêm a esse planeta, o nosso destino não é sofrer, o nosso destino é sermos felizes. E para chegar a esse destino que é felicidade, existem vários caminhos. E às vezes a gente troca esse caminho. E o que faz o GPS? Ele faz o redirecionamento, né, para chegar no mesmo lugar por um outro caminho. Às vezes é um caminho até mais longo, mas nós temos que chegar lá. Então nós vemos programação espiritual, certo? Que é o planejamento que é realizado. Para isso nós precisamos reencarnar, né? Porque muitos poderiam perguntar, no plano espiritual nós não aprendemos nada? Aprendemos sim. Mas nós só vamos ser testados mesmo quando a gente vier aqui e recebemos, né, o que chamamos véu do esquecimento, para que a gente reinicie tudo novamente e comprove que aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente veio aqui para realizar, realmente nós cumprimos. E aí nós vamos falar dessa jornada, que é o único determinismo que nós temos de Deus, que é a felicidade. E para chegar na felicidade, existe vários caminhos e várias portas. Eu vou dar um exemplo bem simples, que seria o seguinte. Quem já, né, não teve na sua vida, que comprou uma calça, né, importada, uma calça linda, e por algum motivo ela deixou de servir, e que nós guardamos no roupeiro e dissemos assim, eu vou colocar um dia essa calça novamente. Mas que para eu possa fazer isso, eu necessito realizar algumas coisas. Por exemplo, eu preciso ir a um nutricionista, redirecionar a minha alimentação, eu preciso ir a um cardiologista para que eu faça exames médicos e ele permita que eu faça exercícios, e aí, com orientação, poder realizar esses exercícios, e aí iniciar esse trabalho. E todos que já foram na academia sabem que os primeiros meses é uma maravilha. A gente perde 3, 4 quilos e depois para perder 500 gramas é um horror. Então, no início do trabalho, que a gente está disposto a realizar, que eu quero realmente, que eu tenho o objetivo de colocar aquela calça novamente, é maravilhoso. Mas, dia a dia, que eu tenho que ter o esforço de levantar às 6 horas da manhã, fazendo calor ou fazendo frio, ir para a academia, fazer exercício, tomar banho, ir para o trabalho e fazer isso todos os dias, o que acontece com a maioria das pessoas? Desiste. A mesma coisa relativa à alimentação. A gente acaba sempre deixando para depois. Então, a questão da felicidade é como se nós fosse uma porta, tivessem 2 portas e uma ela é mais estreita e outra é mais larga. É isso que Jesus diz. Uma é muito mais fácil de passar. A gente passa com várias pessoas e buscando o que for melhor para a nossa vida, para a vida de quem nós amamos. E não importa. É como se nós estivéssemos entrando na porta do metrô, todo mundo ao mesmo tempo, se empurrando, e quem conseguir sentar, sentou. Isso é o mais fácil. A gente busca o que é melhor para nós e não importa os outros. A porta estreita que ele fala que é uma porta mais difícil, é um caminho que nós temos que atravessar sozinhos. Às vezes a gente quer carregar quem nós amamos no colo para proteger. Mas para esse caminho, para que a gente possa aprender junto, nós temos que andar de mãos dadas. Nós temos que educar, nós temos que ensinar o caminho. E num determinado momento da nossa vida, nós vamos ter que largar a mão de quem nós amamos para que eles possam aprender a caminhar sozinhos.
Então, justamente essa porta de difícil acesso, cada um de nós vai fazer essa evolução solo. Independente, estamos todos aqui aprendendo. E quando saímos daqui, cada um de nós vai guardar alguma coisa do que ouviu na sua memória. Não tudo, mas um pouquinho. E cada um vai fazer uso desse ensinamento lá fora no dia que for necessário. Porque muitos escolhidos, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos significa o seguinte: todos nós recebemos os chamados a todo momento para fazer o bem. E não é só na questão religiosa, é em qualquer lugar que a gente esteja. As oportunidades que tem para que a gente possa fazer alguma coisa pelas outras pessoas, elas aparecem. Mas a decisão de realizar isto ou não é de cada um de nós. E quando a gente passa a não só enxergar as nossas necessidades, mas as necessidades das outras pessoas também, a gente vê que as outras pessoas também sofrem, que as outras pessoas têm tantas dificuldades que nem nós, ou até maiores. E às vezes quando a gente estende a mão a um outro irmão para ajudar, quando nós estamos fazendo isso, nós esquecemos um pouco da nossa dificuldade. E muitas vezes, quando nós realizamos esse ato de amor, que nós esquecemos um pouquinho de nós e lembramos mais do outro, às vezes as soluções na nossa vida aparecem. Os caminhos se abrem. A gente consegue enxergar melhor as soluções para as nossas dificuldades. Porque a gente não está só pensando em nós. Porque, na verdade, nenhum de nós vai ser feliz sozinho. A felicidade não é um lugar onde nós vamos pegar um trem, vamos chegar numa determinada estação e a partir daquele momento todos vão ser felizes. Não. A felicidade é a jornada. É a realização de todas as pequenas vitórias que nós temos todos os dias nas nossas vidas. E a grande maioria de nós, como seres humanos que somos, nós muitas vezes valorizamos muito mais aquilo que deu errado no nosso dia do que aquilo que nós fizemos de correto, de acerto, de bom para a nossa vida, de bom para a vida das outras pessoas. Escolher a porta estreita muitas vezes significa ser ofendido e ter 3 portas para nós escolher: da mágoa, da raiva, da vingança e a do perdão. Qual é a mais difícil? Perdoar. Mas para que a gente possa perdoar, nós temos que entender o que é perdão. Perdão não significa liberar a pessoa daquilo que ela fez de errado. Não. Quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo para essa pessoa o seguinte: esse vínculo de mágoa, de tristezas que eu tenho contigo, eu estou me desvencilhando, eu estou te liberando. Tu segue o teu caminho. O que tu fez de errado comigo, tu vai ter que aprender. Vai ter que um dia reconhecer, mas está liberado para fazer isso com outra pessoa, numa outra jornada, não precisa estar na minha vida. E vocês vão ver que, ler alguns livros espíritas, no qual é contado ali a passagem de pessoas que realizam mal uma para outra, e quando essas pessoas perdoam, e vocês vão ler nos livros subsequentes, essas pessoas que fizeram mal, elas não fazem mais parte da história dessa pessoa. Porque ela seguiu um outro caminho e eu segui o meu caminho. Eu costumo fazer uma analogia que estar magoado com alguém é como se nós estivéssemos dentro de um pântano, dentro de um lodo, e acorrentado a esta pessoa. E todos nós tentamos sair desse lamaçal e não conseguimos. Por quê? Porque nós estamos amarrados a várias pessoas e cada um puxa para um lado.
E nós só conseguimos começar a nos desencilhar dessas amarras quando nós começamos a liberar o nosso coração.